Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes, a liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 5, que tem o seguinte título: O Cântico de Débora e Baraque. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos pedir uma força aqui no canal. Você que está chegando agora pela primeira vez, não perca tempo, se inscreva agora no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque assim você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma a plataforma do YouTube vai entender que esse conteúdo tem relevância e assim ele estará distribuindo com mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Salmo de número 98 e o verso 1. Verdade prática. Assim como Débora e Baraque entoaram um cântico de vitória após vencerem o rei Jabim e os cananeus, sigamos o exemplo deles e assim vivenciaremos experiências com Deus, nos dando a vitória sobre todo o mal. A leitura bíblica em classe se encontra no livro dos Juízes, no capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo 9, que diz assim: Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: Louvem a Deus, o Senhor! Os israelitas resolveram lutar, e o povo se apresentou alegremente. Ouçam, reis! Prestem atenção, governadores. Eu tocarei música e cantarei ao Senhor, o Deus de Israel. Ó Senhor Deus, quando saíste das montanhas de Seir, quando vieste da região de Edom, a terra tremeu, e as chuvas caíram do céu. Sim, caiu muita água das nuvens. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai. Diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Nas cidades de Israel não havia ninguém. Elas ficaram vazias, até que você, Débora, veio para ser mãe de Israel. Os israelitas escolheram novos deuses, e então houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. O meu coração está com os comandantes de Israel, com o povo que se ofereceu alegremente. Louvem a Deus, o Senhor. Em Juízes, capítulo 5, encontramos um capítulo fascinante que nos transporta para o coração pulsante da história de Israel. Este capítulo é como uma explosão de alegria e triunfo, uma canção de vitória que ressoa através das páginas da Bíblia, com uma energia contagiante. Juízes capítulo 5 nos apresenta um dos momentos mais vibrantes da narrativa bíblica. Este capítulo é comumente conhecido como Cântico de Débora, uma vez que é uma composição lírica da juíza Débora e de Baraque, o comandante do exército israelita.
após uma impressionante vitória sobre os cananeus liderados por Sísera. O que torna este cântico tão especial é a sua forma poética e melodiosa, que celebra uma intervenção divina de forma entusiástica. Na história contida em Juízes 5, testemunhamos como Débora, uma mulher sábia e corajosa, liderou Israel à vitória por meio de uma estratégia engenhosa e a orientação de Deus. O cântico reflete a gratidão do povo de Israel e o reconhecimento de que sua libertação foi possível graças à justiça e ao poder de Deus. Primeiro tópico: Cântico de vitória de Débora e Baraque. Juízes capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo 5. O cântico de vitória de Débora e Baraque, registrados no início do capítulo 5 do livro de Juízes, é uma explosão de alegria e gratidão que ecoa através das páginas da Bíblia. Este cântico, cheio de energia e entusiasmo, reflete a imensa alegria do povo de Israel pela conquista sobre os inimigos cananeus, e é uma expressão vívida da fé e confiança de Débora e Baraque no Senhor. O cântico começa com um convite à celebração. Cantem, ó líderes de Israel! Cantem, vocês que conduzem o povo. Juízes capítulo 5 e o primeiro versículo, a parte A. A primeira mensagem deste cântico é clara. É hora de celebrar a vitória que o Senhor concedeu ao seu povo. A palavra cantem evoca imagens de alegria e festividade, uma resposta natural ao triunfo sobre os inimigos. Débora e Baraque lideram essa celebração com palavras que exaltam o nome do Senhor. Quando o povo de Israel voluntariamente se apresentou, louvem o Senhor. Juízes capítulo 5 e o versículo 2, a parte A. Aqui vemos a ênfase na vontade voluntária do povo de Israel em se juntar à batalha. Essa disposição voluntária é um lembrete da importância da fé e do compromisso pessoal na jornada espiritual. O cântico continua com uma exaltação ao Senhor, reconhecendo sua grandiosidade e poder. Ouçam, ó reis, prestem atenção, ó governantes. Vou cantar para o Senhor, vou fazer música para o Senhor, o Deus de Israel. Juízes capítulo 5 e o versículo 3. Débora convoca não apenas o povo, mas também líderes e governantes a prestar atenção à sua canção de louvor. Ela está chamando a atenção de todos para a soberania de Deus. Débora descreve Deus como aquele que sai de Seir, que marcha da região de Edom. Juízes capítulo 5 e o versículo 4. Essas descrições poéticas evocam a imagem de Deus vindo de lugares distantes, demonstrando sua majestade e autoridade sobre toda a terra. A menção de tremores e chuvas pesadas nas montanhas é uma alusão à presença e intervenção de Deus na batalha. É como se a própria natureza reconhecesse a presença divina e respondesse em temor. A linguagem usada por Débora nesse cântico é repleta de simbolismo e imagens vívidas, o que a torna uma peça poética e rica em significado. Ela encoraja o povo a louvar ao Senhor por sua justiça e retidão, destacando que nos dias deles, Israel experimentou uma restauração da ordem e da paz sob a lideração de Deus. Em suma, o cântico de vitória de Débora e Baraque é um hino de gratidão e celebração que exalta o Senhor pela vitória concedida ao povo de Israel.
Ele nos lembra da importância da fé, do compromisso voluntário e da confiança em Deus em nossas jornadas espirituais. Além disso, destaca a majestade e o poder de Deus sobre toda a criação, convidando-nos a reconhecer sua soberania em todas as áreas de nossas vidas. Como os líderes e o povo de Israel celebraram essa vitória com alegria e gratidão, também somos chamados a celebrar as vitórias que o Senhor nos concede, reconhecendo que Ele é digno de toda honra e louvor. Segundo tópico: a convocação do povo. Juízes capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 8. Nesta sessão do Cântico de Débora e Baraque, encontramos a convocação do povo de Israel para se unir na celebração da vitória e refletir sobre as bênçãos e os desafios enfrentados durante a batalha. O texto revela a importância da unidade e da lembrança das obras de Deus na vida do povo. O cântico continua com a convocação do povo. Nas estradas, os viajantes abandonaram as estradas. Foram pelos atalhos. Os habitantes das aldeias de Israel estavam em silêncio. Eles estavam em silêncio até que eu, Débora, me levantei. Até que uma mãe em Israel se levantou. Juízes capítulo 5, do versículo 6 até o versículo 7. Aqui Débora destaca a condição do povo antes de sua liderança e da intervenção divina. As estradas estavam vazias, as aldeias estavam em silêncio, e os viajantes evitavam as estradas principais por medo dos inimigos. A imagem de uma mãe em Israel se levantando é simbólica. Ela não apenas liderou o povo como uma juíza, mas também como uma figura materna que trouxe segurança e orientação. Débora se tornou um farol de esperança em meio à escuridão da opressão cananeia. Ao mencionar a mudança que sua liderança trouxe, Débora está, de certa forma, convocando o povo a lembrar das circunstâncias difíceis que enfrentaram e a reconhecer a justiça divina que os libertou. Ela os lembra de como as estradas estavam abandonadas e as aldeias em silêncio, destacando a necessidade de retornar à justiça e à retidão, sob a orientação de Deus. Débora continua convocando o povo a refletir sobre a situação antes da vitória. Escolham novos deuses e guerras estouraram à sua volta. Foi um escudo ou uma lança visto entre 40.000 israelitas? Juízes capítulo 5 e o versículo 8. Essas palavras têm um tom de reprovação e crítica, pois ela lembra o povo de Israel de como eles abandonaram o Senhor e seguiram outros deuses, resultando em conflitos e adversidades. A pergunta retórica sobre a eficácia dos novos deuses é um lembrete poderoso da inutilidade de buscar ídolos em vez de confiar no Deus verdadeiro. Débora está chamando o povo a confrontar suas escolhas erradas e a se arrepender de sua infidelidade. Esta seção do cântico serve como um chamado à reflexão, não apenas para o povo de Israel naquele tempo, mas também para todos nós. Ela nos lembra da importância de permanecer fiel ao Senhor, da futilidade de seguir ídolos e da necessidade de retornar à justiça e à retidão em nossas vidas. Em resumo, a convocação do povo de Israel, nesta parte do Cântico de Débora, destaca a importância da lembrança das obras de Deus, da reflexão sobre as escolhas passadas e do retorno à justiça e à retidão sob a liderança divina. É um lembrete atemporal de que, mesmo nas situações mais desafiadoras,
podemos encontrar esperança e orientação ao buscar a Deus e seguir seus caminhos. Terceiro tópico: o relato da batalha. Juízes, capítulo 5, do versículo 9 até o versículo 18. Nesta sessão do Cântico de Débora e Baraque, somos transportados para o campo de batalha, onde a narrativa poética descreve os eventos emocionantes e a coragem do povo de Israel na luta contra os cananeus. É um momento de destaque no cântico, pois nos permite vislumbrar a tenacidade e a fé do povo de Deus. O cântico começa com a expressão: meu coração está com os líderes de Israel, com os voluntários do povo. Louvem o Senhor. Juízes capítulo 5 e o versículo 9. Aqui Débora reconhece a coragem e o comprometimento dos líderes e voluntariados de Israel, que se apresentaram para a batalha. A menção dos voluntários é especialmente significativa, pois destaca que o povo não foi forçado a lutar, mas se ofereceu de livre e espontânea vontade. É importante notar que essa coragem e determinação surgem da confiança no Senhor. A frase "meu coração está com os líderes de Israel" indica a unidade e a solidariedade do povo em torno de um objetivo comum, que é louvar o Senhor por meio da batalha. A narrativa poética continua descrevendo o envolvimento de diferentes tribos de Israel na batalha. Tribos como Efraim, Benjamim, Zebulon e Naftali são mencionadas, cada uma contribuindo com seus guerreiros na luta contra os cananeus. Essa diversidade de tribos unidas em um esforço conjunto enfatiza a importância da unidade na luta pelo Senhor. É notável também que a natureza das contribuições varia de tribo para tribo. Por exemplo, Efraim enviou suas tropas diretamente para a batalha, enquanto outras tribos, como Issacar, foram destacadas por Débora como observadoras das ações da batalha e avaliadoras das estratégias inimigas. A menção de líderes como Maquir e Zebulon indica que essas tribos estavam dispostas a liderar e tomar a frente na luta. É uma demonstração de liderança corajosa e altruísta, que inspirou o povo a se unir em busca da vitória. No decorrer dessa sessão do cântico, vemos a narrativa poética realçando o caráter heróico da batalha e a participação ativa de várias tribos. É uma celebração da unidade e da coragem do povo de Israel, que confiou no Senhor e se levantou para lutar pela justiça e pela libertação de sua opressão. Em resumo, a seção 3 do Cântico de Débora e Baraque nos transporta para o campo de batalha, onde testemunhamos a coragem e a determinação dos líderes e voluntariados de Israel. Vemos a diversidade das tribos unidas em busca da vitória, cada uma desempenhando um papel único na luta. É uma lição atemporal sobre a importância da unidade, da confiança em Deus e da disposição para enfrentar desafios em busca da justiça e da liberdade. Assim como o povo de Israel se uniu na batalha, somos lembrados de que quando confiamos no Senhor e nos unimos em busca de um propósito comum, podemos superar qualquer adversidade que se apresente em nosso caminho. Quarto tópico: a derrota de Sísera. Juízes capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 22. Em Juízes capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 22, encontramos uma descrição vibrante da batalha travada entre os reis de Canaã e o povo de Israel.
Esses versículos fazem parte do Cântico de Débora, que celebra a vitória concedida por Deus. No verso 19, os reis se reúnem em Taanque, prontos para lutar, mas o texto destaca que não obtiveram nenhum benefício ou riqueza dessa batalha. Isso nos lembra que quando lutamos contra os planos de Deus, nossos esforços são em vão. No verso 20, vemos uma imagem surpreendente. Desde os céus pelejaram as estrelas. Aqui Débora descreve como o próprio universo parecia estar do lado de Israel. Essa linguagem poética revela que a batalha não era apenas física, mas espiritual. Deus estava claramente agindo em favor do seu povo, mostrando que a vitória vem dele. O verso 20 nos apresenta o rio Quezon, que arrastou os inimigos. Esse rio, que poderia parecer inofensivo em dias normais, tornou-se uma poderosa arma nas mãos de Deus. Muitas vezes, o que parece comum em nossas vidas pode ser usado de maneira extraordinária por Deus. Finalmente, no verso 22, lemos sobre o som dos cascos dos cavalos dos inimigos, que fugiam em pânico. A imagem é clara. Os poderosos exércitos de Canaã estavam derrotados. O som dos cavalos simboliza o desespero de quem estava confiando apenas em suas forças. Esses versos nos lembram que quando Deus luta por nós, a vitória é garantida. Mesmo diante de desafios imensos, podemos confiar que o Senhor age em nosso favor, de maneiras inesperadas e poderosas. Quinto tópico: Jael, a mulher corajosa. Juízes capítulo 5, do versículo 23 até o versículo 27. Em Juízes capítulo 5, do versículo 23 até o versículo 27, vemos um dos momentos mais intensos do cântico de Débora e Baraque. Nesse cântico, Deus é exaltado por sua intervenção na batalha contra Sísera e os cananeus. No verso 23, há uma maldição direcionada a Meroz, uma cidade que se recusou a ajudar na batalha. Este é um forte lembrete de que Deus espera a nossa disposição para agir em seu reino. Não basta apenas ouvir ou saber, é preciso agir. Em contraste, Jael, a esposa de Heber, se destaca como um exemplo de coragem e determinação. No verso 24, ela é chamada de bendita entre as mulheres, pois tomou uma atitude decisiva que mudou o rumo da batalha. Esse contraste entre Meroz e Jael nos ensina que nossa disposição em servir a Deus pode fazer toda a diferença. Nos versos de 25 a 27, o cântico narra um momento em que Jael mata Sísera. Ela oferece leite ao inimigo cansado, mas quando ele adormece, usa uma estaca para tirar a sua vida. O texto descreve cada movimento com detalhes, mostrando a coragem de uma mulher que, em meio ao caos, não hesitou em defender seu povo. Essa passagem destaca que Deus pode usar quem Ele quiser para cumprir seus planos. Jael, que aparentemente era uma simples dona de casa, foi instrumental na vitória de Israel. Em nossa vida, Deus também nos chama a estar prontos para agir, independentemente de quem somos ou do que fazemos. A história de Jael nos lembra que coragem e fé em ação são fundamentais no cumprimento do propósito de Deus. Sexto tópico: conclusão do cântico. Juízes capítulo 5, do versículo 28 até o versículo 31. Nesta última sessão do cântico de Débora e Baraque,
encontramos a conclusão triunfante da narrativa da vitória sobre os cananeus. É o momento em que a alegria e a gratidão do povo de Israel atingem o ápice, e o cântico de celebração ressoa com fervor e exultação. O cântico começa com uma frase aparentemente surpreendente: que pereçam todos os inimigos do Senhor. Juízes capítulo 5 e o versículo 31, a parte A. Essa declaração pode parecer dura à primeira vista, mas é importante compreendê-la no contexto da narrativa. Os inimigos referidos aqui são aqueles que se opõem à justiça e à vontade de Deus. A vitória de Israel sobre os cananeus é vista como uma demonstração da justiça divina e um lembrete de que aqueles que resistem ao propósito de Deus enfrentarão consequências. É uma reflexão sobre o princípio da justiça divina, que é uma parte fundamental da teologia do Antigo Testamento. A mensagem subjacente é que quando as nações se voltam contra Deus e oprimem seu povo, a justiça prevalecerá no final. A sessão conclui com a proclamação da glória do Senhor. Mas os que o amam brilham como o sol nascente em toda a sua força. Juízes capítulo 5 e o versículo 31, a parte B. Esta imagem poética evoca a ideia de que aqueles que amam e seguem o Senhor irradiam uma luz espiritual e uma força divina. A metáfora do sol nascente é particularmente poderosa, pois sugere um novo começo, um renascimento espiritual e um futuro cheio de esperança. Os que amam a Deus são retratados como aqueles que experimentam a luz e a vida em abundância, em contraste com os inimigos que se opõem a Ele. A conclusão do Cântico de Débora e Baraque é uma afirmação vívida da vitória de Israel sobre os seus inimigos e uma lembrança de que a justiça e a glória do Senhor prevalecerão. A vitória na batalha é vista como um símbolo da esperança e do triunfo sobre todas as adversidades. É importante notar que este cântico não apenas celebra a vitória militar de Israel, mas também proclama a soberania de Deus sobre a história e a importância da justiça divina. A mensagem central é que quando o povo de Deus se volta para Ele em confiança e obediência, Ele intervém em seu favor e traz a justiça. A conclusão do cântico nos lembra que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, a esperança em Deus e sua justiça pode nos guiar através das tempestades da vida. O Cântico de Débora e Baraque é uma celebração da fidelidade de Deus e uma chamada à confiança em seu poder e propósito. Em resumo, a seção 6 do Cântico de Débora e Baraque nos lembra que a vitória sobre os inimigos de Deus é uma demonstração da justiça divina e uma fonte de esperança para aqueles que o amam. A mensagem deste cântico transcende o contexto histórico e continua a inspirar a confiança e a gratidão daqueles que buscam a justiça e a vontade de Deus em suas vidas. É um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a glória do Senhor brilha como o sol nascente, trazendo esperança e renovação para todos os que o seguem. Sétimo tópico: resumo da vitória e triunfo. Juízes capítulo 5 e o versículo 32. Nesta última sessão do Cântico de Débora e Baraque, encontramos um resumo que encapsula o triunfo e a vitória do povo de Israel sobre seus inimigos cananeus. É o encerramento da narrativa épica que celebramos ao longo do cântico
e reflete o sentimento de gratidão e triunfo que permeia toda a composição. A passagem começa com a afirmação: assim, o país ficou tranquilo durante 40 anos. Juízes capítulo 5 e o versículo 31. Esta declaração é um resumo conciso da consequência da vitória sobre os cananeus. Após a derrota de Sísera e seus aliados, Israel desfrutou de um período de paz e tranquilidade que durou 4 décadas. Essa paz foi o resultado direto da intervenção divina e da liderança corajosa de Débora e Baraque. O povo de Israel estava finalmente livre da opressão cananeia e podia desfrutar da prosperidade e da segurança em sua terra. A última frase do cântico, os filhos de Israel aprenderam com isso. Juízes capítulo 5 e o versículo 31. Oferece uma perspectiva importante sobre o significado da vitória. Não era apenas um evento isolado na história de Israel, mas uma lição a ser lembrada e aplicada. A vitória sobre os cananeus serviu como um lembrete poderoso da importância de confiar em Deus, seguir a liderança corajosa e obedecer à justiça divina. Os filhos de Israel aprenderam a valorizar a fidelidade de Deus e a reconhecer que quando eles se voltavam para Ele em fé e obediência, Ele estava disposto a lutar em seu favor. Esta lição não era apenas para a geração presente, mas para as futuras também. O cântico de Débora e Baraque serviria como um registro da fidelidade de Deus e como um incentivo para as gerações seguintes permanecerem comprometidas com a vontade de Deus. A última passagem do cântico de Débora e Baraque, Juízes capítulo 5 e o versículo 32, serve como um encerramento adequado para essa narrativa épica. É um momento de celebração e gratidão, onde o povo de Israel reflete sobre a vitória alcançada e os anos de paz que se seguiram. O cântico como um todo é uma expressão de alegria em triunfo. Ele celebra a justiça de Deus, a coragem do povo de Israel e a vitória sobre seus inimigos. Mais do que isso, ele destaca a importância de confiar em Deus em tempos de adversidade e seguir seus caminhos com fé e obediência. A conclusão do cântico também nos lembra que as vitórias na vida têm um significado mais profundo, quando são vistas como uma demonstração da fidelidade de Deus. É uma lição intemporal sobre a importância de reconhecer a mão de Deus em nossa jornada e aprender com as experiências passadas. Em resumo, a seção 7 do Cântico de Débora e Baraque oferece um encerramento satisfatório para a narrativa épica da vitória sobre os cananeus. Ela destaca o regozijo de Israel e a lição aprendida com a vitória, que serve como um lembrete perene da fidelidade de Deus e da importância de confiar nele em todas as circunstâncias. O Cântico de Débora e Baraque é uma celebração atemporal da justiça divina, da coragem do povo de Deus e da vitória sobre a opressão, que continua a inspirar e desafiar aqueles que buscam a vontade de Deus em suas vidas. Reflexão de Juízes 5 para os nossos dias. Em primeiro lugar, a liderança corajosa de Débora e Baraque nos lembra da importância de ter líderes comprometidos e corajosos em nossas comunidades e nações. Débora era uma juíza que se levantou em um momento de opressão e guiou o povo de Israel com sabedoria e discernimento. Baraque, por sua vez, liderou os guerreiros de Israel na batalha,
com confiança e determinação. Esses líderes exemplificam a capacidade que os indivíduos têm de fazer a diferença quando se comprometem com uma causa justa. Nos nossos dias, precisamos de líderes que estejam dispostos a defender a justiça, a igualdade e a liberdade. Além disso, o cântico nos lembra da importância da unidade e da solidariedade em tempos de desafio. As tribos de Israel se uniram na batalha contra os cananeus, superando suas diferenças para alcançar a vitória. Hoje vivemos em um mundo onde divisões e polarizações são comuns. No entanto, a história de Israel nos ensina que quando nos unimos em busca de um objetivo comum, podemos superar obstáculos aparentemente insuperáveis. A figura de Jael, a mulher corajosa, que desempenhou um papel fundamental na derrota de Sísera, nos lembra que a coragem e a determinação podem vir de lugares inesperados. Ela usou sua astúcia e recursos limitados para alcançar a vitória, mostrando que cada um de nós tem a capacidade de fazer a diferença, independentemente das circunstâncias. Nos nossos dias, devemos valorizar e encorajar a contribuição de todos, independentemente de gênero, idade ou posição social. A mensagem central do Cântico de Débora e Baraque é que a justiça divina prevalece e aqueles que resistem ao propósito de Deus enfrentarão consequências. Essa é uma lembrança poderosa para todos nós. A justiça, a igualdade e a compaixão são princípios que devem orientar nossas ações e decisões em nossas vidas cotidianas e em nossa sociedade como um todo. Finalmente, a conclusão do cântico nos lembra que a vitória é uma demonstração da fidelidade de Deus. Mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, podemos encontrar esperança e força em nossa fé e confiança em Deus. Conclusão. O Cântico de Débora e Baraque em Juízes 5 oferece lições preciosas para os nossos dias. Nos encoraja a buscar líderes corajosos, a promover a unidade e a solidariedade, a reconhecer o potencial de cada indivíduo, a priorizar a justiça e a confiar na fidelidade de Deus. Esta antiga história continua a inspirar e a desafiar, lembrando-nos de que, mesmo diante dos desafios mais complexos, a justiça e a verdade podem prevalecer quando nos unimos e confiamos em princípios fundamentais de bondade e justiça. E assim finalizamos mais um podcast, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.